Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de um evento épico que aconteceu um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. A história de Nicholas Winton. Os meses imediatamente anteriores ao início da Segunda Guerra Mundial foram muito caóticos por toda a Europa. O crescimento do nazismo, a ameaça de Hitler e as ações dos países, alguns se opondo, outros se aliando à Alemanha nazista, provocaram um tumulto e rearranjaram as sociedades da época. Em meio a esse turbilhão, surgiu uma figura que foi, durante muito tempo, um herói anônimo na história da Segunda Guerra Mundial, mas que hoje podemos conhecer a sua história. Vamos saber quem foi Nicholas Winton. Nos primeiros anos do governo de Adolf Hitler, os nazistas tentaram tornar a vida dos judeus tão desagradável que eles seriam forçados a emigrar. No entanto, poucos países estavam dispostos a aceitarem um fluxo de refugiados judeus. Muitos destes países, incluindo a Grã-Bretanha, endureceram as suas políticas de imigração. No verão de 1938, porém, 32 países reuniram-se na cidade de Evian, na França, para discutirem a crescente crise dos refugiados. Mas, nesta reunião, praticamente todos se recusaram a permitir a entrada de mais judeus. Veio então o dia 9 de novembro de 1938, quando o antissemitismo na Alemanha teve um dia de perseguição e violência. Em todo o território alemão eclodiu uma onda de protestos violentos contra os judeus. Sinagogas foram queimadas, empresas atacadas e janelas quebradas, no que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, a Kristallnacht. Esse acontecimento fez soar o alerta. Como resultado, a Grã-Bretanha concordou em abrir as suas fronteiras às crianças judias refugiadas. É aí que entra em cena Nicholas Winton, um herói que ajudou a salvar milhares de crianças judias, mas que só foi reconhecido muito tempo depois. Esta é a sua história. Nicholas era um judeu convertido ao cristianismo e que cresceu na Londres dos anos 30, desenvolvendo ali seus estudos e sua carreira. E foi graças aos contatos que estabeleceu na Londres de antes da Segunda Guerra Mundial que ele pôde salvar muitas vidas. Winton foi um corretor da Bolsa de Valores britânica que ajudou a resgatar crianças judias durante os anos pré-guerra na Alemanha. Winton nasceu em 19 de maio de 1909 em Londres e era filho de pais judeus, Rudolf e Barbara. Seus pais eram judeus alemães que se mudaram para Londres em 1907. O nome da família era Wertheim, mas eles mudaram para Winton em um esforço de integração. Também foram convertidos ao cristianismo e Nicholas Winton chegou a ser batizado. Após os estudos, se mudou para Hamburgo, onde trabalhou em um banco, mudando-se novamente em 1931 para a França, trabalhando em outro banco francês. Com a qualificação bancária na França, retornou a Londres e tornou-se corretor da Bolsa de Valores, e passou a frequentar um círculo de pessoas que se opunham ao pensamento de apaziguamento em relação aos nazistas, pois tinham consciência dos perigos que o regime alemão representava para o mundo. Pouco antes do Natal de 1938, Winton planejava viajar para a Suíça de férias, mas após um pedido de ajuda de duas amigas, ele decidiu visitar Praga e apoiar Martin Blake, um britânico que trabalhava em Praga como associado do Comitê Britânico para Refugiados da Tchecoslováquia, que então estava em processo de ocupação pela Alemanha. Atuando neste comitê estavam voluntários britânicos e canadenses, que trabalhavam na organização da ajuda de crianças de famílias judias em risco devido à perseguição nazista.
Winton passou um mês em Praga e partiu em janeiro de 1939, enquanto os outros voluntários permaneceram na cidade. Em Praga, Winton viu por si mesmo a escala total do problema que os judeus enfrentavam no país ocupado pelos alemães. Os campos de refugiados estavam cheios de famílias forçadas a abandonarem as suas casas. Os ocupantes lutavam para sobreviver em um rigoroso inverno europeu. Como cidadão britânico com contatos em Londres, Nicholas Winton estava convencido de que poderia organizar a evacuação de jovens refugiados para a Inglaterra. E juntamente com seus colegas Martin Blake e Doreen Wariner, montaram uma sede improvisada no hotel em Praga e começaram a anotar os nomes das famílias que desejavam enviar seus filhos para um local seguro. Ao voltar para Londres, o trabalho ficou mais intenso para Winton. O transporte de centenas de jovens refugiados através de uma Europa influenciada pelo regime alemão exigiu um planejamento cuidadoso. Ele tinha diante de si, em Londres, uma montanha de papelada, pois o governo britânico só estava disposto a permitir a entrada de crianças vulneráveis no país, se fossem cumpridas condições estritas. Na Inglaterra, Winton teve que arranjar uma família adotiva para cada refugiado que deixasse a Tchecoslováquia. Algumas crianças tinham parentes esperando na Grã-Bretanha, mas na maioria dos casos, Winton teve que persuadir estranhos a acolherem as crianças. Ele colocou anúncios em jornais, pagando do próprio bolso, pedindo voluntários. Felizmente, o governo britânico já tinha iniciado planos para evacuar as crianças da Inglaterra do centro das cidades grandes para o interior, em caso de guerra. E o público britânico estava familiarizado com a ideia de abrir as suas casas a quem precisasse. Mas quando Winton tomou essa decisão de salvar essas crianças, tocado pelo que ele viu em Praga, ele teve nas suas mãos uma tarefa que parecia impossível. Era um momento em que a diplomacia falava mais alto e todos evitavam uma nova guerra na Europa. E o ato de fazer algo que contrariasse o regime nazista era temido, pois poderia provocar um incidente diplomático. Foi caminhando nesta linha tênue e fina que Nicholas Winton se propôs a salvar as crianças judias da República Tcheca. O primeiro obstáculo foi conseguir permissão para que os trens com as crianças que deixavam a Tchecoslováquia cruzassem o território holandês, já que as crianças deveriam embarcar em uma balsa que saía da Holanda em direção à Inglaterra. Após a Noite dos Cristais, em novembro de 1938, o governo holandês havia fechado oficialmente suas fronteiras a qualquer refugiado judeu. Nicholas Winton teve sucesso graças às garantias que obteve da Grã-Bretanha e começou a enviar os trens da Tchecoslováquia para os portos holandeses recheados de crianças refugiadas. O primeiro trem atravessou a Holanda sem problemas e Nicholas Winton encontrou lares na Grã-Bretanha para 669 crianças, muitas das quais os pais acabaram morrendo em campos de concentração em Auschwitz. A mãe de Winton o ajudou nesse trabalho, buscando colocar crianças em lares e albergues. Durante todo o verão de 1939, ele colocou fotos das crianças no Picture Post, procurando famílias que a aceitassem. Quando esteve em Praga, Winton percebeu que, mesmo ajudando a embarcar as primeiras crianças que saíram do país em aviões, este transporte era muito limitado e ele precisava de um transporte que levasse mais pessoas, como trens e depois barcos. Ao todo, Nicholas Winton organizou um total de 8 trens para transportar as crianças judias da Tchecoslováquia para o Reino Unido. Cada trem transportava um grupo de crianças e acompanhantes adultos, proporcionando-lhes uma oportunidade de escapar da ocupação nazista e do Holocausto iminente. Para garantir a entrada das crianças no Reino Unido, Winton trabalhou com estreita colaboração com as autoridades britânicas, incluindo o Ministério do Interior, e cumpriu todas as regulamentações e requisitos de cada uma das crianças que salvou. Isso tudo operando com discrição e sigilo, incluindo evitar a publicidade e o reconhecimento público de suas atividades, pois isto poderia chegar aos ouvidos alemães e o fluxo de refugiados ser interrompido. Com o início da guerra,
Em 1939, a missão de Vinton foi abortada. Ele e seus colegas já haviam salvado muitas pessoas, principalmente as crianças. Mas com a eclosão da guerra, essa tarefa foi interrompida. Nicholas, então, se propôs a uma outra tarefa dentro do cenário da Segunda Guerra. Todo esse trabalho desempenhado por Nicholas Vinton e os seus colaboradores salvaram muitas crianças do campo de concentração e da morte, certo? Mas eram tempos difíceis. Embora tenha escrito até o presidente Roosevelt pedindo que os Estados Unidos recebessem mais crianças, Vinton sofreu, pois ele disse que mais de 2.000 crianças poderiam terem sido salvas se o tivessem ajudado. Mas apenas a Suécia aceitou algumas destas crianças, além daquelas enviadas para a Grã-Bretanha. O último grupo de crianças, programado para deixar Praga em 1º de setembro de 1939, não pôde partir, pois, com a invasão da Polônia, nesse dia, a Segunda Guerra começou. Neste trem, das 250 crianças que deveriam partir, apenas 2 sobreviveram à guerra, uma prova da importância do trabalho de Vinton. Com a eclosão da guerra, Vinton recusou a ser recrutado para o exército britânico, solicitando com sucesso o registro de objetor de consciência, e serviu na Cruz Vermelha. A guerra chegou rápido à Inglaterra e em 1940 ele rescindiu o seu pedido de objeções e ingressou na Royal Air Force, na RAF, na seção administrativa e deveres especiais, chegando ao posto de sargento aviador, sendo comissionado em 1944 como oficial piloto não comissionado, e permaneceu na Força Aérea mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, encerrando seu ciclo na Royal Air Force em 19 de maio de 1954, com o posto honorário de tenente da aviação. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Nicholas ainda serviu algum tempo na Força Aérea Britânica e depois retomou as suas atividades no mercado financeiro. E toda a sua história com relação às vidas que salvou antes da Segunda Guerra Mundial ficou guardada com ele. Não fez propaganda, não fez divulgação destes atos. Apenas guardou o álbum que registrava toda a sua atividade. E foi justamente esse álbum com o registro das crianças salvas que foi encontrado pela sua esposa, que não sabia da grandiosidade do ato que o seu marido havia feito. E foi a partir dessa descoberta que o mundo também pôde descobrir quem foi Nicholas Vinton. Uma história emocionante. Após a guerra, Vinton trabalhou para a Organização Internacional para os Refugiados e depois no Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento em Paris, se casando e tendo 3 filhos. Voltando à Inglaterra, em 1954 se candidatou ao Conselho Municipal de Maidenhead, onde citou as suas realizações humanitárias, mas passou desapercebido por meio século. Até que, em 1988, a sua esposa encontrou um álbum de recortes detalhado de todas as crianças salvas no sótão da sua casa, incluindo os nomes de seus pais e o endereço das famílias que as acolheram na Inglaterra. A esposa de Vinton, Gretchen, entregou o álbum de recortes a Elizabeth Maxwell, uma pesquisadora do Holocausto e esposa do magnata da mídia Robert Maxwell. Eles então organizaram uma busca e cartas foram enviadas para cada um desses endereços conhecidos. E 80 das crianças salvas por Vinton foram encontrados na Grã-Bretanha um tempo depois. Mas o mundo inteiro só iria descobrir o trabalho de Nicholas Vinton em fevereiro de 1988, durante um episódio do programa de televisão da BBC, That's Life, quando ele foi convidado para participar no auditório. A apresentadora do programa, em um certo momento, mostrou o álbum de recortes com os arquivos de Vinton e as crianças que ele havia salvo. A apresentadora do programa colocou em destaque a presença de Vinton no meio da plateia, dizendo a ele que uma das crianças que ele havia salvo estava agora sentada ao seu lado ali na audiência, chamada Vera Gissen. Com o programa continuando, a apresentadora perguntou se alguém mais na plateia estava entre as crianças que foram salvas e deviam suas vidas a Vinton. E se houvesse, pediu para que se levantasse. Então, em um momento emocionante, mais de 2 dúzias de pessoas ao redor de Vinton se levantaram e o aplaudiram.
Novamente, a pergunta foi feita: se alguém dos que estavam presentes era filho ou neto das crianças que Vinton salvou. O restante do público que estava na plateia se levantou. Quando o trabalho de Vinton foi conhecido após esse programa, a maioria das pessoas que trabalharam juntamente com ele no transporte das crianças da Tchecoslováquia já haviam falecido, sem serem reconhecidas. Mas Vinton, apesar dos elogios ao seu trabalho, sempre destacou que tudo foi possível devido ao trabalho de todos, e não apenas de uma pessoa. Ele não se achava um herói. Pelo seu trabalho, Vinton se tornou membro da Ordem do Império Britânico e também foi nomeado Cavaleiro do Império Britânico pelos serviços prestados à humanidade, em reconhecimento ao seu trabalho no transporte das crianças da República Tcheca. Recebeu também o prêmio Orgulho da Grã-Bretanha e foi nomeado Herói Britânico do Holocausto. Além disso, também foi condecorado na República Tcheca, indicado ao Prêmio Nobel da Paz e recebeu homenagens, como uma estátua na principal estação ferroviária de Praga, além de memoriais na estação Liverpool Street, em Londres, e na estação ferroviária de Maidenhead. Em 2014, recebeu póstumamente a Ordem do Leão Branco, maior condecoração da República Tcheca. É óbvio que uma história tão emocionante e tão verdadeira acabaria virando filmes, livros, documentários. E foi isso que aconteceu. A história de Nicholas Vinton foi narrada em várias formas e agora está chegando aos cinemas, lançado no início de 2024, um filme novo estrelado por ninguém menos que Anthony Hopkins, chamado One Life. Este filme conta toda a trajetória de Nicholas Vinton. Vale a pena. A vida de Nicholas Vinton foi tema de muitos livros biográficos que narraram toda a saga das crianças. A sua obra também virou palco de 3 filmes feitos pelo cineasta eslovaco Mati Minak, um deles um drama, All My Loved Ones, de 1999, um documentário, The Power of God, e outro documentário chamado Nick's Family, todos eles abordando a trajetória de Nicholas Vinton. E foi lançado recentemente, no início de 2024, o filme biográfico On Life, dirigido por James Hawes, tendo no papel de Nicholas Vinton, Anthony Hopkins. Vamos conferir o trailer deste filme. 30 seconds to on air! Okay, and you are just here. Good night, said Father Bear. Now, an extraordinary story about a young man who many years ago visited Prague. What he found there were thousands of refugees at the mercy of Hitler's imminent invasion. Do you ever think about the children and what happened to them? I bet you got some stories. That's really not about me. We are working to evacuate these children by train to safety in Britain. Why are you doing this, Mr. Winton? Because I may be able to do something about it. I must. Go now. Nikki, you must know we cannot save them all. You have to forgive yourself that. We started, sir. I have to finish it. We cannot let these people down. It is incredible what you achieved. We're doing as much as we can. You have a lot of faith in ordinary people. Because I'm an ordinary person. Save one life, save the world. Forgive me, but how many children are we speaking about? Can I ask, is there anyone in the audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? E então, gostou da história de Nicholas Vinton? Realmente é uma história comovente e impressionante. Espero que você tenha gostado não só da história, mas também desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História, que está se encerrando
Aproveite essa chance e participe. Restam poucas camisas. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!